amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite. Tem tanto assunto aqui na minha cabeça que, se vocês pudessem ver meus pensamentos, vocês iam dizer assim: meu Deus, por onde ela começa? Mas eu vou tentar, né? Porque a prece é uma delícia, a gente viaja. A página é extremamente importante, mas eu queria só começar falando dessa consciência nossa através da doutrina espírita, porque qual é o diferencial? É exatamente o que a gente veio fazer aqui hoje. Porque doutrina espírita requer que a gente estude, né? Requer que o conhecimento nos liberte da ignorância. A ignorância do quê? Das nossas falsas crenças, as crenças antigas, hábitos que não são saudáveis. Então, cada um de nós que abre uma página, cada um de nós que desenvolve um estudo, é justamente para trazer o ponto de vista, para trazer claridade naquele tema. Então, vamos torcer para que esse tema de hoje seja rico e a gente possa aplicar na nossa vida, porque isso é o mais importante, né? Existe uma pequenina fábula que conta a história de dois adolescentes que queriam pregar a peça no mestre deles, que tinha resposta para tudo, sabia tudo e nunca tinha errado nada. Então, um deles disse assim: eu já sei o que eu vou fazer. Você vai ver, dessa vez ele vai errar. E aí ele pegou um passarinho minúsculo, colocou preso na mão, se aproximou do mestre dele e disse assim: eu gostaria que o senhor me dissesse se esse passarinho, ele está vivo ou ele está morto. Como todos os mestres, né? Aquele tempo de silêncio, expectativa. E o que esse rapaz tinha planejado, né, com o amigo dele? Se o mestre disser que o passarinho está morto, eu vou apertar o passarinho. E quando eu abrir a minha mão, ele vai cair no chão morto. Se o mestre disser que ele está vivo, eu vou abrir a minha mão e o passarinho vai voar. Então, nesses breves segundos, o mestre olha bem para aquele jovem, já sabendo que ele tem todo um caminho de vida para amadurecer. Logo responde: ora, meu rapaz, está nas suas mãos a resposta. Então, é esse o recado maior para a gente hoje. Pelo menos foi esse o recado que eu entendi. Depois das horas, né, de estudo, buscando informação para poder compartilhar. Está nas minhas mãos, está nas mãos de cada um de nós o que nós vamos fazer com o conhecimento adquirido. Mas nunca esquecendo que depende do nosso grau de maturidade. Entender um pouco mais, avançar um pouco mais. E que para Jesus, que nos conhece de uma maneira que nem imaginamos, nós vamos alcançar. Nenhuma ovelhinha vai ser perdida, né? E é isso que a gente tem que se segurar. O nosso esforço em melhorar, mas já entendendo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua bagagem. Então, a união da alma e do corpo e aborto, né, nessa segunda parte, é um tema riquíssimo, que está no Livro dos Espíritos. Eu vou pegar meu livro, porque eu achei mais apropriado eu ler, e depois a gente desenvolve com PowerPoint. Na questão 351, já que nós vamos começar pela 352, é bom que a gente lembre a pergunta qual foi, para a gente poder trazer à memória o assunto, né? A pergunta 351 diz respeito ao seguinte: no intervalo da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos.
Desde o instante da concepção, o espírito começa a ser tomado por perturbação. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Ela é grande, mas eu suprimi, né? Então vamos só começar por esse viés. Todos nós lembramos do nosso sono quando a gente dorme? Divaldo explica muito bem, né? Depende da nossa evolução. Irmos para o desdobramento do sono e lembrarmos de tudo que vivemos ali. Mas a maior parte de nós tenta lembrar do sonho, é uma confusão só, né? Então, essa perturbação é assim que se aplica, né? A maneira mais adequada de explicar o que isso significa. O que os espíritos tentaram, né, esclarecer. Então, entrando no estudo de hoje, a questão 352 é a seguinte: no momento do nascimento, o espírito recupera imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência. É preciso que aprenda a se servir de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que sai do sono e se encontra numa posição diferente daquela que tinha na véspera. Eu acho que o estudo de hoje poderia parar só nessa pergunta pelo seguinte: hoje há incontáveis terapias, há incontáveis informações. O espiritismo, ele, como tudo, né, está perdendo o seu viés de crença, religião absoluta, para que todo mundo o entenda, sem nenhuma ideia pré-concebida, que a informação, ela vai o quê? Alargando a nossa consciência. Ela vai nos trazendo aquilo que nós precisamos para viver plenamente essa vida. Então, às vezes, as pessoas, por crenças erradas, e até mesmo alguns de nós por inexperiência, não sabem se posicionar na hora de fazer determinada colocação, como essa que eu vou fazer, porque o outro vai pensar: já vai falar de religião, já vai falar de espírito. Mas as ciências estão avançando enormemente e não nos cabe mais, em momento algum, ter qualquer dúvida, ter qualquer imagem distorcida do que é informação absoluta para a gente. Existe uma ciência chamada psicologia perinatal, que hoje, com diversas abordagens, prova isso que é dito aqui. Porque é exatamente nesse período que se configura para a gente a pessoa que nós somos hoje, não importa a nossa idade. Quem se aprofundar um pouco mais vai entender, e hoje a gente vai poder falar sobre isso. Que impressões são essas que ficam nesse espírito, independente da idade dele, né? Aqueles gatilhos que às vezes a gente ouve falar, de autossabotagem, de procrastinação, de querer fazer as coisas e de repente a gente aborta o projeto, de mudar de humor, enfim, a gente vira uma salada russa e não entende. Nós vamos absorvendo sentimentos e emoções que não cabem naquele momento. Então, muitas vezes a gente pode achar que é uma perturbação espiritual. No entanto, quando nós nos aprofundamos na doutrina, quando nós vamos buscando, como Allan Kardec sempre instruiu, busque na ciência a correspondência, nós vamos entendendo cada vez mais, cada página de André Luiz esclarecendo a gente. Então, eu vou avançar um pouquinho mais só para a gente poder desenvolver. Na pergunta 353, como a união do espírito e do corpo só está completa e definitivamente consumada após o nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Resposta: o espírito que deve animá-lo existe, de alguma forma. Não possui propriamente falando uma alma,
já que a encarnação está apenas em vias de se operar. Mas o feto está ligado à alma que deve possuir. Só mais uma para eu poder explicar isso melhor, tá bom? 354. Como explicar a vida intrauterina? Gente, isso em 1850 e pouco. Para a gente falar em vida intrauterina hoje, ó, moleza. Nós temos ultrassom, não é? Nós temos em 3D, inclusive, e quando a gente ouve o batimento da criança, a gente cai aos prantos de emoção. Há a prova absoluta hoje, através de recursos tecnológicos, de muitas abordagens aqui. Então, essa vida intrauterina que é abordada de forma filosófica, científica e religiosa, hoje para a gente é algo absoluto e comum. Então, eles respondem assim, os espíritos, sobre a vida intrauterina. É a da planta que vegeta. A criança vive, então, a vida animal. O homem tem em si a vida animal e a vida vegetal, que se completam no nascimento com a vida espiritual. Ok, vou parar um pouquinho. Quem discorre muito bem sobre esses temas é a Nete Guimarães. E eu trouxe como referência uma fala dela para poder explicar. Trouxe também uma história relatada por Divaldo e todo mundo vai poder entender. Mas vamos voltar à questão da vida intrauterina. A mulher engravida. E aí, muitas vezes a gente se pergunta, onde está o espírito? Está dentro daquele corpinho minúsculo em formação? Pensa, sente, absorve tudo o que acontece? Aí vem aquela resposta categórica. Tudo depende do grau de evolução daquele espírito. Dele estar pleno e participante de todo o processo, ou dele estar o quê? Naquele soninho, né? Ou naquela perturbação que ela vai crescente até o nascimento propriamente dito. No entanto, essa vida no útero é algo extraordinário, porque a mãe é a matriz, claro que o pai também, mas vamos entender, o feto não é nutrido pela mãe? Quando a gente fala assim, preste atenção ao que você consome, isso é tão amplo, porque o que a gente consome é o que a gente vê, é o que a gente ouve, é o que a gente toca, não é só o que a gente ingere. Então, na vida intrauterina, este feto, ele está absorvendo os nutrientes da mãe, através dos alimentos, mas também está absorvendo que outra nutrição da mãe? As suas emoções, as suas experiências, ao ponto de se fundir. E muitas vezes em processo hipnótico, que é mais assertivo para isso, reconhece-se que aquele padrão, aquela fobia, aquele trauma, aquele comportamento que o ser não identifica, isso não tem nada a ver com a minha vida, eu nunca passei por um momento como esse, está caracterizado naquela fase intrauterina em que a mãe, e vamos combinar, né? Estamos encarnados no planeta de expiação e provas. A gestação no nosso planeta é uma gestação tranquila, gente? A mãe é bem cuidada, bem nutrida, não passa por sustos, o bebê é plenamente aceito, ele é esperado. Nós sabemos que é bem diferente na maior parte dos casos, mesmo porque a mãe precisa trabalhar, muitas vezes a mãe é responsável pelo lar, ou está passando por algum conflito ou um problema. Mas o que há de extraordinário nisso tudo, vamos voltar à informação, é que com a informação, e ela está cada vez mais próxima, vamos voltar àquela fábula, está na palma das minhas mãos, está comigo. Porque, por exemplo, com o smartphone eu acesso o YouTube, o Google Chrome, ou seja, onde for, e eu obtenho informações. Basta que eu tenha um pouco de conhecimento. Com o tempo eu aprendo o que é
bom, o que não é, o que faz sentido e o que não faz. Vamos ampliando a nossa condição. Então, o feto, vamos entender essa posição, ele está com a mãe. No entanto, o espírito, ele não está plenamente ligado, ele está como que vinculado, ele não assumiu aquele corpo que é projetado para ele. Ele está somente vinculado, né? Então, para a gente entender isso um pouco melhor, existe a história contada por Divaldo de uma mãe, uma jovem mãe, que foi assistir a uma palestra dele, provavelmente na Bahia, né, porque eles se encontraram tantas vezes depois. E essa mãe ouve a palestra de Divaldo e procura ele e diz assim: muito obrigada, porque finalmente eu entendi o que acontece com a minha filhinha. Porque a minha filhinha, ela não me suporta. E essa filhinha tinha 3 anos de idade. Ela não me aceita, ela não me chama de mãe, ela não quer meu abraço, ela não quer minha palavra. Qualquer pessoa pode cuidar dela, menos eu. Isso é fato. É uma história verídica e muito consistente para a gente entender o que é isso. A importância dessa vida intrauterina e o quanto ela determina a nossa condição de hoje. Mas vamos lá. A conclusão que ela chegou é que elas eram inimigas do passado. Agora eu entendi. A minha filha não me suporta porque me considera sua inimiga. Mas, Divaldo, eu amo tanto a minha filha. Não é possível que nós sejamos inimigas. Queria tanto entender isso. E aí, Divaldo fala para ela que vai pesquisar, vai consultar o mundo espiritual. Há algum tempo depois se encontram de novo. E então Divaldo diz para ela o seguinte: não há nenhuma relação com uma vida anterior. O que aconteceu foi durante o parto. Aí ela se choca, né? Mas durante o parto, tão novo isso, né? O que será que aconteceu? Bom, é importante que você se lembre. Você se lembra de alguma coisa? E essa mãe insiste dizendo que não me lembro, correu tudo bem, foi o dia mais feliz da minha vida, eu saí com saúde, minha filha, e foi falando. E ele insistiu, foi durante o parto. Pesquise, consulte, pergunte àquelas pessoas que estavam lá, e aí ela correu atrás da informação. Se encontraram de novo e ela disse: nada, Divaldo, correu tudo plenamente bem. E Divaldo insistiu, disse: não, foi durante o parto, minha filha. Vamos conversar. E nessa conversa, ela lembrou-se, alguém deve ter ajudado, né? Abriu um arquivozinho lá. E aí ela se lembrou que quando a criança veio à luz, né? Aí o médico todo feliz e disse: olha, uma menina. Aí ela disse: que pena. E foi exatamente neste momento em que o espírito estava ainda vinculado àquele corpinho, mas estava presente e lúcido, ouviu aquilo e tomou para si como uma grande ofensa, uma aversão, e por aí vai, porque a gente tem uma mente, né, muito capacitada para criticar o outro, para não aceitar o outro, e vamos lá. E foi assim que começou essa história entre essa mãe e essa filha, e que até aquele momento ela não tinha entendido. Então Divaldo discorreu sobre o tema, explicou a importância desse período, trouxe à luz, né, inclusive a psicologia, informou a ela e disse que ela deveria conversar então com essa filha durante o sono. Por quê? Até os 4 anos de idade, o cérebro ele não está completamente formado, ele está em formação. Então, a nossa condição intelectiva, de memória, de reflexão, de localização, ou seja, a parte da inteligência, ela não está totalmente pronta, são rudimentos. E é aí
é, de fato, um momento de muita imaturidade. No entanto, por que, já que é tão imatura essa criança, a mãe iria conversar? Porque até os 4 anos de idade, na maioria dos casos, nós estamos, na verdade, utilizando o cérebro perispiritual. É muito doido falar nisso, né? Da personalidade que nós fomos. Daí, foi o adulto que ouviu a mãe dizer, que pena. E vamos combinar, né? O adulto já traz uma bagagem extraordinária de dores, de problemas. E absorveu. Por mais que, enquanto a criança, no seu dia a dia, estivesse em contato com essa mãe, recebendo todo o carinho e toda a atenção, nada era suficiente para que ela entendesse, porque era instintivo o processo. Estava onde? No subconsciente dessa criança. Daí, ela passou 6 meses conversando com essa criança, toda noite. Ela dizia o quanto ela amava, o quanto ela desejava, e que o quarto tinha sido pintado de azul porque ela acreditava que era um menino. Foi por isso que ela disse, naquela extrema sinceridade, que pena, mas que o quarto era todo rosa e que ela amava profundamente. Olha, era uma conversa só de quem ama profundamente, né? Durante 6 meses, um belo dia, essa criança se dirige a essa mãe e disse assim, mamãe. Aí ela tomou um susto, né? Opa, o que aconteceu? Eu sonhei que a senhora estava conversando comigo e dizia que me amava. Isso é verdade? E o resto vocês podem imaginar, né? Isso é um processo que houve o quê? Uma cura de fato. Porque aquele ser espiritual entendeu o que aquela mãe queria dizer. Todas as condições que levaram ela a ser tão infeliz na fala. E aí, o recado para todos nós. Nós acreditamos que a criança não está prestando atenção ao que nós falamos. Então, o bebezinho de colo, o feto no útero, aquela criança até 4 aninhos de idade, ela não está prestando atenção, ela não entende. Quando eu falo em dor, em sofrimento, em dívidas, ou seja lá o que for. Quando eu digo, ai, estou tão cansada, por que essa criança não dorme? Nós estamos lidando com um ser que entende perfeitamente. No entanto, vamos lá, à medida que vai se aproximando dos 4 anos de idade, vai entrando em quê? Nessa mudança, nessa transformação, porque o cérebro físico está praticamente pronto para quê? Para assumir. Até os 7 anos de idade, nós estamos em formação, e Emmanuel, inclusive, nos diz, né? Quem é o primeiro evangelizador dos nossos filhos? São os pais. Então, a luz do conhecimento, ela é tão extraordinária, que hoje nós podemos, com interesse, entender, com riqueza de detalhes, que aquele momento nosso, enquanto mães, ou enquanto bebê ou feto, foi extraordinário, foi determinante para sermos quem somos. Mas tem conserto? Esse é só um exemplo, existem muitos consertos. Antes de nós seguirmos, eu quero falar um pouquinho sobre o que é essa tal psicologia pré e perinatal. A psicologia pré e perinatal compreende o feto como um todo, como um ser que está se desenvolvendo fisicamente, que possui vida mental e capacidade de armazenar experiências intra- e extrauterinas, sejam elas traumáticas ou não. Por isso, para essa área de estudo, 3 fatores relevantes são levados em consideração. Todo feto possui a capacidade de transformar experiências em memórias.
Este registro é arquivado na mente inconsciente do feto, mesmo que ela ainda esteja em desenvolvimento. Todos esses registros farão parte de sua bagagem inconsciente para o resto da vida do ser e exercerão influência sobre a sua personalidade, sobre a sua conduta e sobre seu comportamento. Os resultados obtidos por esta linha de estudo são informações importantes que podem ser aplicadas como parâmetros na psicologia, na psicanálise, em várias outras terapias, inclusive a terapia espiritual, que largamente entende, né? Porque nós já sabemos que não somos um corpo em formação, um corpo que adoeça e que se recupere. Nós somos muito mais do que isso. E os impulsos da nossa alma é que determinam o meu estado doentio ou o meu estado saudável, o meu estado de equilíbrio ou o meu estado de desequilíbrio. Aqui é a consideração da Anete que eu quero compartilhar. Reconhecer a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? Muda a maneira com que devemos nos comportar? Lança uma nova luz sobre o relacionamento com nossos filhos? Com o bebê na barriga? Com o recém-nascido? Na verdade, as coisas que você diz para uma criança não afetam tanto quanto o que você diz para um bebê. Porque, ao contrário do que você imagina, um bebê sabe perfeitamente bem. E sabe por quê? Porque ele está fazendo uso do cérebro do adulto que foi. Então, ele tem plenas as suas condições e capacidades. O problema é que ele guarda, memoriza, cérebro do espírito adulto reencarnante. É exatamente ali. Mas, quando acorda, é um bebê. E os sentimentos se tornam totalmente inconscientes. Daí, o que você irá vivenciar serão reações. Enquanto na fase de bebê está memorizando, está guardando, está absorvendo, porque está em formação. E dali, tudo o que essa criança vive é determinante para o resto da vida dela. No entanto, na fase intrauterina, nós somos devidamente formados e não sabemos disso. Então, convido a todos, né, que pesquisem, busquem informação e, a partir de agora, que nós tenhamos muito mais cuidado, né, muito mais atenção a esse momento extraordinário. Porque quando nós vemos um bebê, nós nos preocupamos com os cuidados físicos. Não é verdade? Toda mãe sabe disso. Fraldinha trocada, bem alimentado, horário de sono, tudo tranquilo. Mas nós, quando enxergamos aquele bebê como um ser completo, a sua alma e todas as suas condições, além daquele corpinho físico, nós vamos passar a ter um absoluto respeito, além de todos aqueles cuidados. E qual é o resultado disso? Adultos mais saudáveis, que vão dar menos trabalho no atendimento fraterno, na casa espírita, nos relacionamentos familiares, para o papai, para a mamãe. Gente, isso é o quê? Por que essas informações elas vêm à tona agora em abundância? Porque nós estamos vivendo já essa fase regenerativa, apesar de não parecer. A luz ela já está banhando de uma maneira muito intensa cada um de nós. Então, junto com isso, informação é o quê? Conhecimento é o quê? É luz. E nós vamos avançando na nossa jornada. Deixa eu seguir. A pergunta 355. Há como indica a ciência crianças que, desde o ventre materno, não têm possibilidade de viver? Qual o objetivo disso? Isso acontece frequentemente. A providência o permite como prova para seus pais ou para o espírito que está para reencarnar. É muito fácil nós compreendermos, não é? E aí vocês vejam o papel consolador
através da informação que o Espiritismo pode oferecer, porque nós entendemos que no momento cruciante como esse, nada é por acaso, tudo é aprendizado. Todo mundo, num momento como esse, quer acertar, mas se acontece algo, como esse desvio de rota aqui, vamos confiar, não é? Tudo bem que é fácil falar. Mas enquanto nós não buscarmos esse tipo de apoio e entendimento, fica muito difícil lidar com a realidade. Então, na 356, existem crianças que, nascendo mortas, não foram destinadas à encarnação de um espírito? Já souberam de casos assim? Alguém já ouviu um relato? Eu ouvi, quando eu estava estudando, mas isso tem tanto tempo que eu não tenho riqueza de detalhes, mas aquilo me deixou muito impressionada. Eu fazia um curso numa outra vida minha, Aí era uma enfermeira que estava com a gente e ela relatou o caso de uma criança que nasceu e o corpinho dela foi murchando. Ela não tinha o esqueleto, isso há muito tempo atrás, a parte óssea que desse estrutura àquele corpo, e não abria os olhinhos, ou seja, é um caso parecido como esse, E ela ficou impressionada e eu fiquei impressionada. Então, verdade ou não, naquela época, aquilo ficou bem nítido, até hoje na minha memória, e eu querendo entender esses processos, Então, quando uma criança nasce numa condição não como essa, mas uma condição em que não vinga, ela nasce morta, a experiência é para quem? Quem é que tem a necessidade de se superar? (356) Um ser dessa natureza pode chegar a nascer? Sim, algumas vezes, porém não vinga, não vive. 356. Toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Aí eu acho muito profundo isso, A resposta é a seguinte: o que seria sem o espírito? Não seria um ser humano. Então é interessante, as perguntas de Allan Kardec, elas são extraordinárias, Porque ele esmiuça o máximo que ele pode. E então, em se tratando de fato de um ser humano, a condição espiritual está necessariamente ligada. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma experiência nula que terá de recomeçar para o espírito. Depois eu vou discorrer, tá bom? 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Eu vou dar uma paradinha. Tem mais duas questões à frente. Essa é uma questão do aborto, largamente debatida, divulgada, há campanhas, e todos nós temos, de fato, informação suficiente. É uma questão de estado consciencial e que cabe, vamos lá, a cada um experimentar a sua decisão, experimentar o seu ponto de vista. No entanto, uma coisa ela fica assim bem clara. Esse corpo, como nessa página tão bonita de Emmanuel, e nós devemos encarar o nosso corpo, essa é uma mudança assim, muito grande de ideia, e tem uma palavra bonita,
para emoldurar esse conceito, é uma mudança de paradigma. Quando nós entendemos que o nosso corpo é um templo sagrado, que quando o nosso corpo dá um defeito, não é a gente pegar o nosso corpo correndo e entregar alguém para dar um conserto nele. Como quando o corpo de um filho dá defeito, a gente entrega para alguém consertar. Porque não conhecemos da fisiologia, bioquímica, não somos médicos. No entanto, quando nós vamos nos libertando de crenças, de hábitos, de conceitos que são muito arraigados ainda, nós não entendemos que quando um corpo que é o santuário sagrado foi projetado para cada um de nós viver essa experiência, quando esse corpo adoece, quem adoeceu primeiro? A alma. E que quando eu a nutro, alimento, a trato, esse corpo, ele vai ganhando um influxo de novo da vida, a não ser que eu tenha deteriorado de tal forma que não há recuperação mais, né, no campo biológico. Mas milagres acontecem o tempo inteiro. Basta a gente buscar. Tudo é possível, de Deepak Chopra, e nós vamos falar um pouquinho de Augusto Cury hoje. Existem cientistas que estão provando, através de uma nova ciência chamada epigenética, que, com o meu comando mental, com a minha vontade, eu transformo o meu campo celular. É muito grande, não é? Mas isso é fato. A gente precisa mudar o quê? As nossas crenças. Por exemplo, quando Jesus diz assim, vós sois deuses. O que a consciência nossa diz? Ela bloqueia, ela duvida ou ela aceita plenamente esse conceito? Eu demorei muito para entender isso, porque eu não concordava, né? Com tanta maluquice na minha cabeça, tanta coisa para consertar, tanto remendo para fazer no meu coração, e aquela criatura que já, né, provocou no corpo físico tanto problema, como que ela é Deus, né? Que Deus é esse que habita em mim? Mas o dia em que a gente resolve investigar e obedecer um pouquinho, né? Tomar umas doses a mais de fé, a gente vai entendendo isso, e é extraordinário o dia que a gente, por exemplo, hoje ouviu, está aqui, olha, não sou eu que estou falando, Emmanuel disse que o nosso corpo é o nosso templo sagrado, e sabe o que a gente tem que fazer? Tem uma música que eu gosto dela, é uma vinheta, diz assim, beijinho no ombro, sabe como é? É assim que a gente tem que se tratar. Amor. Amar esse corpo. É meio tortinho, tem uns defeitos aqui, outros defeitos lá, mas é o meu corpo. É aquele que eu lutei bravamente para que vingasse. É aquele corpo que a minha mãe cuidou, pode ser a mãe que for. Ela trocou minha fralda, ela me amamentou, ela cuidou de mim, e eu estou aqui para contar essa história. Estamos aqui para contar essa história. Então, a vida ela é muito extraordinária, ela é mágica. E à medida que nós vamos entendendo isso, com o tempo, questões como essa, do aborto, não importa. O que motivou essa mãe a chegar a essa condição é muito íntimo, é muito pessoal, é da alma. Não estamos aqui para pesar e nem medir nada assim de histórias, provando que aquele que a gente julga tem uma evolução espiritual que a gente nem suspeita. Porque o conhecimento, ele é importante, mas sem a prática moral, sem a gentileza, né? Sem uma conduta amigável, colaborativa, fiquei no caminho. No caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime em sacrificar a criança para salvar a mãe?
É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então, é tudo muito profundo. É para nós relermos e refletirmos. Pergunta por pergunta. Porque isso aqui é uma condição tão dramática que só quem o vive vai poder, de fato, entender isso aqui com riqueza de detalhes. Mas existe a orientação dos espíritos, não existe? Preferível que se valorize a vida que já existe àquela que está ainda, né, em formação. E a última pergunta é a seguinte, a 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tenha vivido? Resposta. Em tudo isso deveis ver a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, portanto, levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas algumas vezes pela vontade do Criador. Isso pertence a seus desígnios que ninguém é chamado a julgar. Então, assim, termina com uma boa moral, né? Esse item tão importante, que foi desmembrado em 2 estudos, e que, para que é isso? Toda vez que eu estudar, eu tenho que me reportar, não é um caso que eu ouvi, eu tenho que me reportar a mim mesmo, sempre a mim. O que eu preciso melhorar? Como eu já ouvi de alguém muito bem sucedido e falou assim, Jaque, tem um problema comigo, eu percebi, eu tenho realmente um olhar triste, mas eu não me sinto assim. É uma pessoa vibrante, né? Contagiante, mas descobriu que tem uma tristeza. De onde vem? Então ela está o quê? Despertando para essa página da vida dela e que ela precisa agora voltar, ressignificar para poder assumir plenamente esse templo sagrado que é a vida dela, o corpo dela, essa oportunidade de vida que nós devemos, a partir de agora e na nossa prece de hoje, agradecer imensamente, porque aquilo que para a gente é dor e é problema, é remédio, é tratamento. Segundo Freud, a cura de boa parte das nossas neuroses se dá através do perdão aos pais. Gastamos anos preciosos da vida nos queixando dos pais. Quando finalmente entendemos que eles nos deram o que sabiam, isso é libertador. Eu fiz questão de digitar, porque é importante que a gente leia, sabe? Quando a gente lê, o cérebro fotografa, e aí fica mais fácil a gente trabalhar. Então vamos fotografar bem isso aqui, que eu estou só citando Freud, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Muitos de nós, quando não a boa parte de nós, sempre tem queixa de papai e de mamãe. Papai podia ser melhor, mamãe podia ser melhor, e não estamos aqui para dizer isso aqui é ruim, isso aqui é menos ruim. Dor é dor e ponto final. Eu traduzi dessa forma. Então, o que é que eu tenho que fazer para que este aqui se converta de fato no meu templo sagrado? Para que eu tenha alegria no meu olhar e para que eu assuma essa minha vida, não importa a idade que eu tenha. Está aqui no Perdão aos Pais. Como é que ele chegou a essa conclusão? Gente, Augusto Cury, Freud, Jung e tantos outros que a gente nem ouve falar, mas a gente cita nomes conhecidos como o quê? Um arquétipo, como uma referência, para ilustrar e a gente entender. Essas pessoas ouviram muitas pessoas, muitos, incontáveis, milhares e milhares de casos. E foram, com o método científico, absorvendo, entendendo, fazendo ligação, analisando, e chegaram a essa conclusão. Então, hoje, de fato, quando nós... Essa é uma maneira de ressignificar, de se curar de si mesmo. É isso aqui, ó. Porque papai e mamãe, eles são o que são,
porque vem de outra matriz que era, ou que é e que é, e por assim. E assim sucessivamente na doutrina espírita, a gente já entendeu, né? Eu posso ser quem? Até um avô meu, né? Ó, se eu for rapidinho. Ninguém está aqui para pesar, medir, olhar o outro, ou julgar o outro. Nós estamos aqui para nos curar de nós mesmos. Isso é que é o libertador. Então, enquanto eu boto a culpa no outro, eu estou perdendo tempo. Jesus não ensina o perdão? Está lá, a paciência. E tantas outras condições do coração. Para quê? Para que eu me livre da bagagem que eu não aguento mais, é que faz doer meu joelho, meu estômago, da perturbação na minha mente. Quantos de nós dorme e acorda péssimo? Não sei o que aconteceu. Ah, é o fígado. Não é nada, o fígado adoeceu, porque eu adoeci primeiro, eu que fiz isso com ele. Uma hora é nada para a gente discorrer, então às vezes é até frustrante, né? Ela falou um negócio que eu não entendi, ela já me jogou outra informação, me confundiu toda. Vamos buscar a informação, né? Aqui a gente está dando pinceladas para enriquecer e fazer assim, ó, com a nossa consciência. E aqui a gente tem um recurso luxuoso que ninguém vê. Enquanto a gente está sentado aqui, eu sempre falo isso. Nós não estamos sozinhos, não é só quem está sentado do meu lado. A dimensão espiritual é outra. Somos tocados no nosso plexo solar. A gente se emociona. A gente não sai daqui mais leve? Experimenta uma condição muito melhor? Fomos abraçados, consolados, curados. E nem nos damos conta. Os milagres, eles estão acontecendo o tempo inteiro agora. Eu só vou entender o milagre se eu me transformar no milagre. O milagre não está no outro, não está no externo. Está dentro de mim, não é? Então, vamos começar a pensar nisso com seriedade? Deixa papai e mamãe. Ah, não consigo. Aquilo é muito grande, isso não dá. Ok, então vamos fazer prece por eles? Vamos dizer assim, paz no seu coração, experiências saudáveis, que o seu mentor, que a espiritualidade te envolva, que você amadureça mais, enfim, tantas maneiras, não é? Da gente desejar o bem do outro. Pensamento ruim atrai coisas ruins. Então vamos lá. Joana de Ângeles. A melhor maneira de compartilhar conscientemente da grande transição planetária é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias na harmonia do conjunto. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre a mente, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. Está aqui, ó, claro como o dia. Por que eu vou fazer diferente? Quem é Joana de Ângeles? Então é assim, é pegar na mão de quem, sabe, já está lá na frente e está ensinando a gente, é pegar na mão, ouvir o conselho e pensar sobre isso. Tá? Gente, está na mente, ó, está bem grifado a chave para que seja operada a grande mudança. Eu não perdoo, eu não consigo perdoar, mas vamos lá, eu vou mudar meu pensamento, eu vou parar de pensar coisa ruim, eu vou pensar o quê? Os meus pensamentos bem elaborados vão dar lugar a palavras corretas e atos dignos. Eu vou pensar de outra maneira. Aí vem Augusto Cury, né? Não poderia deixar de falar sobre ele, porque tem um livro, Armadilhas da Mente, se eu não me engano, uma pena que eu esqueci de destacar, em que ele diz isso aqui. Um paciente profundamente enfermo precisa, mais do que se tratar,
reaprender a viver, educar sua emoção, construir pontes sociais, trabalhar funções complexas da inteligência, como ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Isso aqui é referência para mim já há muitos anos. E hoje, quando eu estava lendo sobre isso, eu tive que incluir no trabalho, né, no livrinho que a gente cria aqui, porque isso aqui me deu uma ideia, né, tão diferente e já uma outra faceta, porque eu me coloquei não no lugar da pessoa aqui encarnada, mas eu me coloquei no lugar do ser espiritual que está enfermo e que vai encarnar, e que vai mergulhar no útero materno, e que vai viver as experiências, ele sabe que experiências ele vai viver. Então, se nós nos deslocarmos e pensarmos dessa forma, quem é o paciente profundamente enfermo? Além de mim, quem precisa encarnar. Ele precisa se tratar. A vida não é um tratamento? Já não aprendemos isso? Ele precisa reaprender a viver, volta para a escola para estudar e fazer tudo de novo. E como tem uma pessoa muito engraçada diz, eu não quero voltar desdentado e careca. Eu adoro isso, mas não é verdade. Desdentado e careca. Não quero mais isso, mas vou voltar. Precisa construir pontes sociais, não precisa? Vivia isolado numa experiência anterior, queria se meter no mato, cuidava de planta e de animal, mas não queria saber de gente. Gente é complicado, gente é má, gente faz o outro sofrer, não quero. Precisa educar sua emoção, não é verdade? Porque se não educa a emoção, desculpem a palavra, fica burro. Porque não tem inteligência o quê? Emocional. E sem inteligência emocional, a gente é manco. Detestei usar essa palavra. Vocês sabem que eu não gosto de usar a palavra assim, né? Vamos apagar ela? Apagou. Trabalhar funções complexas da inteligência. E não é um cérebro novinho em folha sendo projetado. E se eu já tenho um pouco mais de informação, porque todo mundo adquiriu informação aqui hoje, ninguém vai esquecer isso, não vai. Então, quando eu for voltar à minha condição de feto e reencarnante, eu já sei. Está aqui, está no meu arquivo, está no meu inconsciente. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Como ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros? Gente, o que a doutrina espírita nos ensina o tempo inteiro? Fora da caridade, vamos falar todo mundo junto? Fora da caridade, não há salvação. E não há. Porque eu tenho que ser alegre, eu tenho que ter olhar o quê? Alegre, eu me torno alegre quando eu dou o meu melhor, quando eu cedo o lugar. Não é nada difícil, gente. Eu cedo o lugar, eu penso bem, eu sorrio, eu compartilho, eu sou gentil. Que bagagem boa, não é? Então isso é estudar. Está aqui, a gente pega um livro como esse, lá daquele outro século, que às vezes a gente nem sabe dizer, se é 18, 19, 16, seja lá o que for, mas é lá atrás, um número enorme. E eu tenho que trazer para essa pessoa de agora. Porque eu já fui aquela pessoa velha lá, ranzinza, chata, mas olha, juro a vocês, hoje eu não quero mais, porque Jaqueline já foi crítica, Jaqueline já foi ranzinza, já deu trabalho. Mas, gente, não dá mais. Não dá. A gente não tem tempo mais para ir. Ninguém aguenta a gente. Não aguenta. Aí pede o quê? Demissão, né? Fala assim, não dá mais. Eu tento, não consigo. Vamos parar de olhar o outro, vamos nos melhorar. Não é maquiagem para o corpo físico, não. Gente, é nutrição para a alma, sabe? Maquiagem para a alma, cílios bonitos para a alma. Para os olhinhos brilharem, o olho só brilha quando eu me dou. Eu me dou.
A gente sai da tristeza, da depressão, quando olho em volta e ajudo o outro. Tá bom? Não vou mais avançar, senão a gente não para de falar, né? Quero desejar uma boa noite, obrigada pela escuta, que nós tenhamos sido tocados em algo e que algo, a partir de hoje, se modifique na gente. E que quando a gente vai estudar, essa palavra é difícil, isso aqui está chato. Não está chato, não. Vamos trazer para a realidade e vamos aplicar um pouquinho para melhorar um pouquinho. Então, a partir de hoje, esse corpo é o quê? É um templo sagrado. E vamos honrar essa oportunidade. Boa noite, muito obrigada.